Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e, como sempre, estou aqui com muita alegria para poder gravar mais um episódio do Jornada Cast. E hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Todas as vezes que eu sento nessa cadeira aqui, eu aprendo bastante. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todos nós, todos, independentemente talvez da idade, talvez daquilo que se procura para poder viver, dos sonhos, dos propósitos. Em cada episódio aqui a gente fala muito dessa palavra de propósito também, mas hoje eu estou com mais uma convidada, tá? Essa convidada, a gente estava batendo um papo aqui antes, e a gente vai meio que fazer uma entrevista de empregos. Mas, bom, brincadeira à parte, hoje eu recebo aqui a Jaqueline Coelho, especialista em pessoas. Eu vou deixar assim, porque depois ela vai falar o que significa, os tópicos dessa importância de ser uma especialista em pessoas. Bom, obrigado, Jaque, seja muito bem-vinda aqui e obrigado mesmo por ceder seu tempo de estar conosco. Que maravilha, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz em poder estar aqui. Espero contribuir de maneira muito positiva também para o podcast em geral, para as pessoas que estão em casa também nos assistindo, e que o Senhor nos use hoje. Estamos aqui para ser usados e que Ele haja aqui conosco. Que coisa boa! É muito bom escutar isso, porque essa bolinha aqui que eu estou segurando, né? Que inclusive eu vou te dar uma, essa daqui é a sua. Ela brilha no escuro, então assim, né? Geralmente as crianças adoram. Mas por que eu estou comentando? Ele brilhar, ele tem um objetivo, que é deixe brilhar as boas obras para que todos saibam, Pai Celestial, que temos. Então, ela brilha com esse significado, não simplesmente porque é um verde fluorescente. E essa bolinha aqui, ela tem um significado muito importante para a gente, porque o Jornada Cast, ele está, vamos chamar de baixo, né? Desse POR que tem aqui, que significa por amor e por vidas. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer por amor e por vida, a gente tem que cuidar de gente. E, enfim, quem deixou esse ensinamento para a gente é esse que você citou aí, que é o Senhor, né? Exatamente. E que eu tenho certeza que ele está aqui junto conosco em todo episódio. Ele tem a liberdade, a intimidade de puxar a cadeira e, como o CEO disso, e também como nosso pai querido, de estar aqui junto. Exatamente, Fernanda, e é exatamente assim que eu penso. Tudo que a gente vai fazer, tudo que eu faço, eu puxo a cadeira e falo: Senhor, senta aqui comigo, conduza. Tem horas que eu falo: eu não sei fazer, me capacita, me dá direção e discernimento para fazer o melhor aqui. Então, estou aqui para ser usada. Então, me usa, Senhor. Não, isso é maravilhoso. Bom, eu tenho certeza que ele vai usar. Muito, Amém. né? A gente não sabe quanto tempo, se vai ser 10 minutos, 20 minutos, 30 Exato. minutos. Então, você que está aí, acompanha. Já deixa seu like aí no YouTube também. Já compartilha com seus amigos. Que a gente vai falar aqui sobre gente. Então, é importante você aí estar assistindo até o final. Já aqui, quem que é o ser Jaqueline Coelho? É uma entrevista de emprego, literalmente, né? Mas o ser aí fora de negócio, de carreira, é a Jaqueline, que é filha, que é mãe, que é esposa, que é uma profissional que ama trabalhar com pessoas, que ama trabalhar com gente, e que alguns anos atrás teve um chamado e Deus falou com ela e falou: olha, siga essa missão, que essa é a missão que eu tenho para você. Eu estou aqui, seguindo a missão que ele me deu, que foi me dada, e tentando cumprir ela com a máxima excelência também. Então, eis-me aqui. Esse é o ser que está aqui tentando seguir a plenitude, né, e a missão que Deus me deu. Legal, e a plenitude é a gente curtir a jornada por onde a gente passa, né? Essa Exatamente. que é a plenitude, muitas vezes a gente acha que é plenitude, eu também, eu me incluo nisso. Hoje não mais, mas a gente achava que a plenitude estava vinculado a ser pleno no sentido financeiro, ser pleno no sentido da conquista, ser pleno no sentido dos troféus que a gente carrega, dos diplomas e de tudo isso, é uma das coisas que a gente vai falar aqui. E esse chamado seu, pelo seu perfil, existe ali uma Jaqueline profissional, você falou aí do P do pessoal, e existe um outro P que é o profissional. Eu tenho uma mentoria chamada Ascend, que eu
procuro também bater um papo muito com todo mundo, falando assim, olha, não existe um P separado, são dois P's, que eles são juntos, né? O pessoal e o profissional, e ele anda junto. E como profissional, você é uma pessoa especialista em carreira, recolocação profissional, né, comportamento humano. E quando que você viu que você tinha recebido esse chamado de cuidar de gente? Que eu acredito que é isso, né? Exatamente. E é legal essa pergunta, porque eu sempre trabalhei com pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, eu já fui na área de RH. Então, estou inserida no mercado, na área de RH, desde quando comecei. Mas, há alguns anos, eu vi que uma chavinha virou. Quando eu comprei, né, nós compramos em sociedade, uma amiga, nós fomos sócias e resolvemos comprar uma franquia de RH. E aí nós, no auge, investimos tudo que tínhamos e fomos do alto até chegar um momento e falar, não é isso, não vai dar certo. Mas essa amiga também me deu um start de falar, nos dias de atendimento, quando estávamos trabalhando, ela falou, Jaque, você já percebeu quando as pessoas batem aqui na porta e você vai atender, você para, você observa, você escuta, você direciona. As pessoas às vezes batiam na porta do escritório para pedir uma referência de um lugar. E eu parava, tentava mostrar a ela o caminho para ela tentar errar menos e chegar naquele local que ela queria chegar. E ela, quando atendia alguém na porta, ela já falava, não sei onde é, e já fechava, e já ia voltar ao trabalho. Falou assim, você parou para pensar que você perde um tempo explicando para a pessoa o caminho que ela deve ir, e eu não tenho essa paciência. Então, é um talento que você tem. Eu não tinha me atentado a isso nunca. Sabe quando você vê os talentos, mas eu não tinha me percebido isso em mim. Então, ela me deu esse start. Eu falei, é isso. Então, nesse findar da franquia, né, que nós compramos e ficamos na época frustradas, veio esse momento de falar, opa, e agora, Senhor, o que eu faço? Então, quando nós encerramos, ela voltou para o mercado de trabalho, eu ainda fiquei mais um tempo na franquia, eu sou daquela ainda insistente, persistente, que não desiste nunca. Eu falei, não, tem que ter aqui um caminho. Então, eu comecei a ver, e naquele momento mais frágil, que você, quando a gente envolve a fragilidade, assim, de um fracasso nos negócios, nós ficamos muito sensíveis, né? Você acha assim, a pior pessoa do mundo, o pior ser humano, a pessoa que errou, que falhou e querendo respostas. O auto-julgamento, a diminuição, a Exato. síndrome do vira-lata, vem tudo junto, né? E nesses momentos, a gente tem a tendência de buscar mais e querer ser mais sensível mesmo à voz de Deus. Não que Deus não fale com a gente, Ele sempre falou. Mas às vezes a nossa sensibilidade mesmo de estar ouvindo. Então Deus falou muito forte ao meu coração, desse chamado, de seguir essa missão, que eu precisava pegar esse talento que Ele me deu, na verdade, que Ele me deu, e sempre esteve comigo, e eu nunca tinha percebido esse talento, de guiar as pessoas num caminho que eu poderia ajudar, direcioná-lo, da forma como Deus sempre, né, me usou. E nunca foi algo programado, Fernando, nunca foi algo assim, olha, tem que fazer isso, 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 isso. Então, eu percebi que era o caminho que eu precisava seguir, e eu comecei a ouvir mais a voz de Deus. Então, o caminho fluiu, as coisas caminharam, e cada dia é um dia novo. Cada processo de atendimento com pessoas é algo novo. E eu me surpreendo todos os dias e eu aprendo todos os dias. Então é isso, eu vejo muito que a missão que Deus me deu, eu tenho tentado ao máximo cumpri-la, como mordoma também, mas fazendo aqui, aproveitando o melhor desse talento também. Atitude faz, a fé realiza e a humildade vai mantendo a gente no caminho, né? Ele pede para que a gente jogue a rede, remova a pedra, né? Ele pede essas ações e o resto ele faz. Né? Agora, você citou uma coisa que é muito legal. Hoje eu tive perfeito, né? Eu tive uma experiência hoje, assim, nesse escritório aqui que vocês estão.
muito referente a isso que você falou, sobre a descoberta dos talentos, dos dons, assim. E a gente orou aqui antes sobre a criatividade de Deus. Possivelmente você montou a empresa junto com a sua amiga e simplesmente porque Deus queria usar ela para poder te falar que você tinha dons e talentos. E muitas vezes a gente julga assim, poxa, eu quebrei, isso daqui não funcionou. Por quê? Porque Deus restaura tudo, mas ele, na criatividade dele, ele fala, deixa eu usar uma pessoa para poder te falar que você tem um dom aí que não se preocupa, né? A gente que muitas vezes tem uma dificuldade de interpretar isso, né? Exatamente. E hoje, com mais clareza ainda, né, eu vejo que foi exatamente isso. Teve um propósito, teve um porquê. As noites que eu chorei, às vezes sem entender, Senhor, por quê? Eu investi tudo que eu tinha. Senhor, calma, calma que é eu que comando, eu dou as diretrizes, você vai entender lá na frente. Hoje eu entendo, eu falo, Senhor, muito obrigado por ter E a gente permitido. chora, né? Fala, não me abandona. Na verdade, não, ele no silêncio ele está trabalhando, né? É, Ele está trabalhando a nossa paciência, a nossa mansidão, a nossa amabilidade, ele está tratando isso daí tudo. Mas hoje realmente eu tive uma experiência com um profissional da equipe que, inclusive, se desligou de um projeto, de um dos projetos, e muitas vezes você pode, eu, né, sem o olhar espiritual, ia pensar assim, poxa, tá saindo, deixando a equipe na mão e tudo. Mas não, ele fez um programa que chama Legendários, e muitos querem me matar quando eu indico, e depois vem a transformação. Inclusive, Lobato, você está convidado para ir. Mas eu e Fred somos, enfim, e ele foi um dos amigos que eu levei recentemente para uma montanha. E, e ele é crente. E eu brinco que existe crente e crente, né? É, e ele era crente mesmo, de orar bonito, assim, de ter uma pessoa bem entendido da palavra e tudo. Mas foi tão surpreendente hoje nessa sala aqui, ele chegou com uma postura diferente aqui. Ele já estava se posicionando diferente, assim. Porque na montanha, a principal revelação que ele teve foi que ele tem dons. E que Deus revelou para ele que ele tem dons escondidos e que ele precisa usar esses dons. Então eu acho que a maior beleza, ele se transformou num homem diferente, de postura mesmo, de chegar aqui e tudo. E aí eu fui almoçar com o diretor da empresa, a gente estava, falei, cara, essa pessoa mudou lá do Mato Grosso para vir para cá, porque ele mudou do Mato Grosso para vir para cá, para trabalhar aqui, uau, através de um corte do Jornada Cash. E hoje ele está indo para um outro emprego, bem, enfim, mas por um lado eu falei, cara, ele vai deixar a gente na mão. Por outro, eu falei, Deus é tão perfeito que trouxe ele subir a montanha para o cara descobrir os dons que ele tem e renovar nele o lado pessoal e profissional. Dele ser uma nova pessoa, dele olhar e falar assim, cara, eu estou com 37 anos e eu ainda posso viver muito e como uma nova pessoa, né? E eu vejo que no mundo profissional, cada dia mais também, e aí eu quero a sua opinião quanto a isso, o maior papel do líder é descobrir também os dons das pessoas, ou falar para ele aquilo que às vezes está tão escondido, né? hum, Você treina uma pessoa, você ensina ela um lado técnico, você ensina ela a executar as coisas. No meu caso, do desenvolvimento do tecnologia, você ensina a programar, você ensina a fazer aquilo ali que é o técnico, mas nada melhor do que você, às vezes, dar um conselho legal, você ter uma liderança inspiradora de ajudar aquela pessoa a acreditar nos dons dela, que eu acredito que é o trabalho dos hum. coaches, dos mentores. Você acredita muito nesse lado do líder humanizado, que não é o líder do abraço só, tem resultado, tem que cobrar, mas desse descobridor de talentos? Muito. E cada vez mais no mercado, a gente, assim, eu venho percebendo que os líderes têm se preparado para esse momento. Porque há um tempo atrás os líderes eles eram empurrados no mercado, falando, olha, vai aí, se vira, joga o seu jogo e traz o resultado. Por muito tempo isso funcionou, só que perdeu-se também muitos talentos nas empresas. As pessoas acabam ficando muito sobrecarregadas. Não que isso não exista, existe ainda, mas o papel de líder ele é fundamental para
colocar a pessoa certa no lugar certo. Ele vai estar no dia a dia de trabalho, vendo que aquela pessoa realmente ela tem aquela habilidade. E aí, ele no dia, ele consegue perceber, olha, aqui a gente está colocando uma pessoa errada, se ele pode estar lá na ponta desenvolvendo um trabalho que ele vai entregar melhores resultados, ele vai conseguir performar bem e ele vai estar contente no dia a dia de trabalho, ele vai estar fazendo alguma coisa, algo que traz prazer para ele no dia a dia. Né? Então, o líder ele tem um papel fundamental com isso, nesse desenvolvimento do profissional. E aí, quando a gente fala em líderes, me corta muito o coração de ver que tem líderes tentando preparar bons profissionais para o mercado, mas também me entra aquela dorzinha de quem cuida do líder, quem está cuidando do líder ali por trás. Ele também precisa ter voz, ele precisa, às vezes, não tem com quem conversar, com quem desabafar. E aí, o que eu vejo no mercado, pegando ainda essa veia de liderança, poucas pessoas têm vontade hoje de executar papel de líder de verdade, devido a essa ausência mesmo de quem cuida deles. E eu, a hora que eu preciso de levantar a mão e falar que não sei fazer, e agora? Porque é um mundo também que você às vezes tem que ser mais firme, se posicionar, mas tem que ter o seu mundo e falar, olha, eu sou cobrado lá de cima, eu tenho que cobrar aqui embaixo, eu tenho que desenvolver esse time, e agora o que é que eu faço? Eu não sei como fazer, e muitas vezes entra a mentoria, né, para auxiliar, para apoiar. Então a liderança ela tem um papel, sim, de desenvolver, de ajudar, de estar ali à frente, entendendo quais são os talentos e cada pessoa em seu lugar, mas também cuidando dele. Essa visão é muito legal. Durante minha carreira também, como todos, fiz carreira, até o momento que eu falei, vou empreender. Empreender faz parte da carreira, mas estou falando daquela carreira linear, e depois que você fala, vou empreender. E tive o enorme prazer de gerenciar muita gente, equipes pequenas, de 3 até equipes de, obviamente que não liderados diretos, mas de 3.000 pessoas. E uma das coisas que mais me surpreendia, que eu usava a frase para todo mundo, e você está me dando uma outra ótica aqui agora, que é, quanto mais você sobe, mais solitário você fica. Até mesmo porque a estrutura, hoje ela está invertendo um pouquinho, mas nós ainda fazemos parte da mistura da estrutura da era industrial versus a era digital, mas antes era cadeia produtiva e você vai subir nos líderes aqui, e quanto mais você sobe, mais solitário você fica. E eu sempre defendi uma coisa como líder e não como chefe, porque o chefe sobe sozinho, né? O chefe vai subindo, ele vai subindo, ele vai rompendo, ele vai escutando a voz superior de resultados e ele vai subindo ali. O líder, geralmente, ele puxa alguém junto com ele. Ele está subindo, mas ele sabe que vai chegar um momento que ele vai cansar, que ele vai precisar de ajuda, né? E até para ele poder, às vezes, subir para o próximo nível, ele vai precisar de um pezinho de alguém para poder colocar outra pessoa ali no lugar. E você vai ficando solitário nessa jornada. O que eu vejo é que aqueles que estão conectados com o CEO de todas as coisas, têm a quem recorrer. Então, na hora da angústia, vai lá no secreto e pede. Mas eu também vejo que há um orgulho, pelo lado humano normal, do líder também procurar ajuda, muitas vezes, assim, de mentoria, né? Tem quebrado isso bastante, mas ainda tem uma resistência, não tem? Assim, das pessoas, não, eu já sei tudo, você pega o currículo, eu tenho 20 anos de experiência, 30, quem é uma mentora, quem tem um mentor para me falar, né? Ainda tem um pouco disso, não tem? Dessa quebra do paradigma, tem melhorado, mas ainda tem uma barreira. Tem, igual você falou, tem melhorado. E eu percebo isso no dia a dia de trabalho. Essa semana mesmo eu atendi um diretor de uma empresa e era sigilo confidencial, off, debaixo do pano. Ele falou assim, Jaque, preciso de ajuda. Né? Então, eu percebo que eles também estão buscando se desenvolver, entender melhor os seus talentos, porque é muita cobrança e às vezes eles precisam de um direcionamento. E nessas horas, quando a gente trabalha com um nível de diretoria, de CEO, C-levels, né? e a gente fala, poxa, Senhor, me usa,
que eu tenho, o que o Senhor quer falar com ele, o que o Senhor quer mostrar que ele chegou até mim. E muitas vezes eu pergunto como que essa pessoa conseguiu me localizar. Quem foi que indicou isso? Aí eu falo, quem foi que indicou? Eu falo, ai, bobagem, né, papai? Vem do Senhor, Sim, se quer falar com ele, então me use todos os dias para falar. Então, o que eu percebo é que, de fato, a gente tem hoje um grande número de pessoas que têm, a gente fala que tem um ego, né, sim, do ser humano, eu estou nesse nível, eu não posso descer esse nível, e quando chega o momento de reconhecer que precisa desse apoio, dessa ajuda, ou desse caminho direcionado, é muito ainda às escondidas. Mas é algo que o Senhor tem me mostrado também para trabalhar. No secreto, ele fala no secreto. Então, quando ele chegar a hora de mostrar, dessa pessoa falar assim, estou pronto, ele vai falar, opa, estou pronto. E saber que ele teve um apoio é muito bom, né? De forma geral, de uma maneira, de uma pessoa de fora, a pessoa que está ali do lado dele, do ladinho todos os dias, vai falar assim, ele vai conhecer minha fraqueza, sim. minhas fragilidades. Então, a pessoa que está de fora tem uma ótica diferente daquilo que ele vive, traz também, mostra um caminho que ele pode seguir, que pode ser melhorado, e a estrutura que ele precisa seguir. Sem método, sem aquela coisa de receitinha pronta, a massa do bolo é essa aqui, faça esse caminho que vai dar certo. Não, é muito de escuta, é muito de entender. É, não sou aquele momento de coach, mas é muito do humano com humano, Sim. e entender o que você busca, qual que é esse momento que eu posso contribuir, para a gente trabalhar junto. Então, é pegar na mão mesmo, é aqui, ó, vem aqui que eu estou com você. Então, tem sido bom, tem sido legal, e eu percebo que o Senhor tem usado muitas pessoas que estão hoje em cargos de liderança e está preparando uma grande nação para fazer coisas grandes em empresas que a gente fala assim, não, essa empresa é essa empresa. E é essa empresa que às vezes a pessoa está lá destruída, arrasada, tem líderes chegando lá totalmente preparados para ouvir a voz de Deus e seguir esse chamado. Eu creio e tenho vivido isso, Amém? É né? exatamente. Assim, não é fácil, né? A gente sabe que o mundo jaz é do maligno, a gente tem muitas provações no meio do caminho, mas eu também tenho visto e vivido o mundo corporativo ter essa fusão de fé e trabalho. Uhum. Assim, as pessoas não estão sabendo se resolver mais sozinho, porque se a gente fosse cabeça de estatístico é complicado, né? A gente de computação desenha gráfico para tudo, assim, mas se a gente estivesse olhando essa era da digitalização, ela está tirando, vamos falar tirando os empregos. A gente teria aqui um monte de podcast para falar sobre isso, né? Mas quando as pessoas leem isso, tirando o emprego, poxa, aquilo dali que é um fator repetitivo, que era apertar o parafuso, também já foi na era industrial e agora a gente está mudando um outro patamar também, que é essa digitalização, inteligência artificial e tal. Mas, de certa forma, as pessoas elas não estão precisando mais de aprender a fazer o técnico das atividades, assim, tão quanto era num passado não muito distante. As pessoas estão precisando de cuidar da cabeça. E aí é nisso que eu vejo que quando você fala assim, meio que no secreto, meio que no oculto ali, no confidencial, as pessoas estão procurando, muitas vezes você não vai usar método nenhum mesmo, porque é um bate-papo, porque Deus está usando isso para poder fazer as pessoas refletirem elas mesmas e se ligarem junto a Ele. Ou seja, o secular versus o espiritual se juntando, e eu creio muito nesse aventamento aí do mundo corporativo. E ele está acelerando bastante, assim, sabe? Ainda tem uma certa confusão hoje, né? Estou prolongando aqui, hoje estou falando muito, mas prolongando aí ao exemplo que eu dei hoje, essa pessoa está indo para uma empresa conservadora, e uma das coisas que ele falou comigo aqui, ele falou, lá eu não vou conseguir orar tanto e tal, porque aqui a gente ora todo dia. Eu terminei e falei com ele assim, isso você não pode fazer. Eu sei que lá é uma coisa que é mais difícil. Mas na hora que você tiver um cantinho,
vai ali, ora. Por quê? Porque Deus está chamando a gente para isso, né? Então, acho que essa recuperação mental aí dos grandes líderes, eu também vejo que está passando. E no íntimo, essa galera está passando muito problema para juntar os dois pesos, não é? Muitas vezes é o lado pessoal do profissional, não é Exatamente. E isso? não tem como separar, né, Fernando, o pessoal do profissional. É lógico que a maturidade traz esse sentimento, essa mudança. Opa, aqui eu não vou trazer esse momento, não é oportuno. Mas se tem mal em casa, chega mal no trabalho. Se o trabalho está pesado, chega pesado em casa. Então, ter esse equilíbrio, ele é importante. Não tem como separar, olha, eu vou deixar o Fernando aqui no trabalho e vou ir para casa. Chegar lá, eu sou uma outra pessoa. Lógico que o ambiente da nossa casa, ele tem que trazer refrigério, ele tem que ser confortante, ele tem que ser um ambiente que você pode chegar e falar, olha, hoje o dia foi horrível. E poder contar, poder desabafar, isso é muito bom, né? Então, essa junção, ela é importante, os dois pesos andarem juntos, né? Para ter esse equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. Estendendo aí, aproveitando o gancho um pouquinho, eu já até contei essa história, eu conto muito essa história de uma pessoa separando aí o P profissional e o pessoal, família. Ele trabalhava em uma grande empresa, uma multinacional, há muitos anos. E ele tinha aquele horário de sair de casa, o compromisso com a família, os filhos já numa fase saindo da adolescência, indo para a juventude. Então, aquele compromisso de cumprir todos os dias com o horário, ele era o orgulho da família dele, de pai trabalha numa multinacional, a esposa falava, trabalha na empresa X. Certo dia ele foi desligado dessa empresa de muitos anos, e quando ele me procurou, quando nós iniciamos o nosso primeiro momento de mentoria, ele muito emocionado, ele chorava, e ele falou, Jaque, não tem jeito, tá todo mundo que me conhece, quando começa a mentoria, começa Jaqueline, primeiro dia é A Jaque. Jaque. Ele falou assim, Jaque, ele chorando, tem uma semana que eu saí do trabalho, eu não consegui contar para minha esposa que eu fui desligado, não consegui contar para os meus filhos que eu fui desligado. E eu perguntei, como você está fazendo? Tem uma semana que você saiu do emprego. Eu estou saindo de casa no mesmo horário, eu almoço fora, eu não sei mais o que eu faço e como vou contar isso. Eu estou tentando arrumar, conseguir um outro emprego nesse meio período, sem ter que falar para minha família. Eu não tenho mais emprego. Porque para ele era muito frustrante. E no nosso momento de mentoria, a primeira coisa que eu falei, primeira coisa, nós precisamos alinhar essa base sua profissional e pessoal. Sua família tem que ser sua base. Hoje, ele estava num local que era como se fosse uma sala que ele alugou para fazer esse momento comigo, longe de casa. Falei, hoje você vai chegar na sua casa, vai chamar sua esposa, seus filhos e vai contar que você foi desligado da empresa. Nós vamos ter um processo juntos. Não tem como você buscar uma recolocação no mercado de trabalho estando mal em casa ou mentindo dentro da sua casa. Sua base familiar tem que estar junto com você, te dando apoio emocional, te apoiando, falando assim: olha, o não que você recebeu, não se preocupe, vai chegar a hora certa, é porque não era a empresa certa. Eles têm que estar junto com você nessa caminhada de recolocação no mercado de trabalho. E não deu outra. Depois que ele fez isso, voltamos, temos vários momentos ali de encontro. Em um dos últimos encontros, emocionado novamente, foi me agradecendo tudo que eu tinha direcionado, apresentado, a forma como ele conseguiu conduzir isso, porque internamente para ele era muito difícil falar para a família que ele não era mais o provedor, né, da casa e não seria o orgulho da família dele. Pois mexia muito com o emocional dele. Então, pegando esse gancho aqui da conversa, como que é importante as pessoas terem um apoio, saber que, pá, eu preciso de estar apoiado nesses dois lados, pessoal e profissional, né, para andar junto. Concordo demais. Eu tive um tio falecido que passou a história muito parecida com essa que você está contando, porque as pessoas que constroem carreiras lineares, geralmente, né, estuda,
Aí se forma, adquire um emprego, fica anos numa mesma empresa, acaba que não consegue tirar o uniforme da empresa, né? O uniforme é o mesmo, pijama que ela dorme é Exatamente, o tá uniforme que chato. ele veste, né? Ele não consegue se despir daquilo, e ele trabalhava na Mina Morro Velho, lá em Nova Lima, Raposo, eu acho, muitos anos. E quando a Mina foi comprada por outra empresa, ele acabou sendo desligado. A gente chegava no almoço de avó, né, e assim, cadê fulano? Fulano está trabalhando, fulano não estava trabalhando. Mas ele tinha um peso para poder contar, porque assim, aquilo era uma mochila pesada que ele carregava, que ele tinha que deixar ela no canto com alguém, confiar na família, em alguma coisa, porque acaba que a pessoa ela vai se cansando mais ainda. É o que você fala, como é que eu vou pôr uma entrevista de emprego, sendo que na minha casa eu não avisei ainda da situação que eu estou, né? E eu vejo isso muito acontecendo com as pessoas de carreiras mais lineares ou de posições mais altas, né? Fica Sim, mais difícil de perder. É claro, né, gente? Nunca é fácil. Perder o emprego não é fácil, perder a renda não é fácil. Mas no país que a gente vive, país de terceiro mundo, que as oportunidades não são grandes. Mas, enfim, né? Não dá também para poder ficar vivendo com o problema que já foi. Eu tenho que respirar, resolver e partir para o próximo, certeza. né? Nessa veia de carreira, no equilíbrio dos dois P's, de pessoal e profissional, você acredita que falar um não também é muito importante? Eu digo não no sentido de nós só temos 24 horas no dia. A gente deixar o nosso emprego, o nosso trabalho toma conta da maior parte do tempo, né? Porque os nossos gestores vão nos cobrando, ainda estamos naquela corrida do rato das metas, das Uhum, metas, das uhum. metas, e eu vejo que com as pessoas que eu converso, o mais difícil para elas saírem também é o saber dizer não, para poder conseguir criar o equilíbrio dentro de casa. Nas suas, acontece muito isso, nas suas mentorias? O dizer não, ele é o fator primordial que todo profissional precisa aprender e é um processo de desenvolvimento, é um processo que vai acontecendo. Ninguém fala não da noite para o dia. E esse dizer não, ele dói mais na pessoa que disse o não do que na pessoa que recebeu o não. E no mercado de trabalho, na empresa, o dizer não para poder, opa, eu preciso também ter tempo de qualidade com a minha família, porque é importante para a família e para a pessoa, se não só trabalhar para ela, não vai fazer sentido, vai fazer sentido com o tempo. Mas vai chegar um tempo que ela vai falar, olha, tá doendo, tá machucando, tá ferindo, e esses machucados, ele não é só na pessoa, ele atinge quem está em casa, ele atinge o filho que está ausente, que fica, né, ausente com aquela presença do pai ou da mãe. A gente vê um cenário hoje muito diferente, né, de mães tendo que trabalhar, e que bom que nós podemos trabalhar hoje, isso é bom, mas tem mães que carregam um peso muito, para a mãe dói muito mais de ter que se ausentar por muitas horas. Então, esse dizer não é necessário, precisa, é um processo, ele é libertador. Às vezes, muitas pessoas têm medo o receio de dizer não, porque se eu disser não, eu vou perder esse emprego, eu vou perder essa renda que eu tenho, eu não posso, mas e eu não falo para ninguém, ó, amanhã chega no seu emprego e fala, não vou ficar. Não existe isso, porque senão realmente você vai ser desligado. Tem que ter uma programação, tem que estudar, olha, o mercado como que está. As pessoas não fazem isso, tá, Fernanda? As pessoas não, elas vão seguindo o processo de trabalhar, de estar naquela carreira, exercendo aquela função e vai seguindo aquela rotina de trabalho. E se ela falar não uma vez para ela, vai cortar no pulso. Então, é um processo que ela precisa ir amadurecendo, ir analisando. E quando a gente fala de processo, entra muito pesquisar mercados. O que o mercado hoje está exigindo? O que eu faço é aderente hoje para as vagas? As pessoas falam assim, mas eu não quero sair de onde eu estou. Eu quero só ter um equilíbrio. Esse processo, ele vai te ajudar muito. Ele é necessário em todas as áreas. Então, ter esse equilíbrio ele é legal. O não ele é importante dizer. Pegando aqui o gancho aqui da pesquisa, de estudar mercado, de ter esse cuidado com o seu trabalho, eu vejo que muitas pessoas não têm tempo, exatamente tempo, para cuidar da sua carreira, para cuidar do que é mais importante, porque se amanhã ela sair do emprego, ela
se coloca no mercado com um título bem em caixa alta, desempregado. Ela não coloca assim, eu sou um profissional que estou um tempo e preciso me recolocar, eu estou um tempo fora do mercado, preciso me recolocar, mas ela coloca muito em caixa alta, né? E aquilo parece que ela prega na testa dela e sai assim, olha, eu estou desempregada, ou muitas vezes a pessoa se vai recuar porque parece que é vergonhoso. E quando você sai de uma empresa, pesquisar esse cenário de mercado, entender quais são os pontos fortes que eu tenho hoje que vai agregar. O que eu tenho para melhorar? O mercado hoje está alinhando. E a gente fala muito do mercado digital. Tá, você está falando muito de inteligência artificial, vou perder meu emprego. É estar preparado para esse momento. Ninguém vai perder emprego. Inteligência artificial não vai roubar o trabalho de ninguém. Você precisa estar alinhado e ajustado com essa linguagem de inteligência artificial para você poder se destacar no mercado de trabalho. E isso é muito diferente. As pessoas estão com uma preocupação muito grande com isso, né? Então, esse cuidado com a sua carreira ela é fundamental, tanto para aprender a dizer não, para cuidar da carreira e equilibrar os dois pés também. Perfeito. Até porque nem mesmo a inteligência artificial, que é tão rápida, ela muda uma carreira de um dia para o outro. É um processo. O que nós precisamos de fazer é acompanhar esse processo, né? Exatamente, está para Estou isso. mudando, então deixa eu começar agora. Não dá para eu poder esperar 3 anos para eu poder ver o que vai acontecer. E aí depende da pesquisa, depende de estar conectado mesmo, não só ao emprego, mas ao mercado. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Voltando só no não, é uma reflexão rápida. O não também, ele ensina muito para o empregador e para o líder. Quando um liderado te fala não, muitas vezes o líder ali, o empregador, enfim, o diretor, ele precisa de escutar isso, porque senão ele também entra num momento de tipo assim, vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo. Né? Ele traz uma reflexão também para o líder, então é muito importante, deixo aqui a dica, né? Digam não, mas é igual já que falou, não é um não, não, não vou fazer, não, é situacional, depende da maneira e tudo, mas existe uma palavra muito importante que a gente está falando no meio de estudo aqui, que é posicionamento. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar quem eu sou, o que eu posso fazer, fazer com excelência tudo o que eu tiver que fazer, mas também não dá para me poder trabalhar 20 horas durante minha vida inteira. Minha vida vai passar. Durante um período, ok, mas a vida vai acabar passando, né? E entra no sistema, entra até no jornal, né? A Sim, pessoa que sempre diz sim para tudo, no trabalho, ela vai entrar no momento de estafa. sim. Jaque, quando a gente fala, né, dessa recolocação, vou entrar um pouquinho nesse assunto aqui, que eu vejo que é tão importante. Eu acredito que lá no seu escritório, sei lá, cada 10 pessoas que você pergunte assim, então, você não está com o desempregado na testa, igual você comentou, né? Eu tenho opinião sobre isso, porque, e vou emitir ela aqui, porque geralmente o estado do desempregado, ele nos coloca numa situação de pequenez, e nós queremos, eu estou me incluindo, se um dia eu uso isso, eu estou querendo que as pessoas tenham uma certa piedade de mim e falar, não, o mundo está contra mim e tal. A gente não faz uma reflexão para nós mesmos, né? Falando assim, poxa, onde que eu posso chorar hoje, mas amanhã, né? O choro vai durar uma noite, mas amanhã, né? Então, é, mas eu acredito que as pessoas esperam, o que você está falando é assim, as pessoas esperam ficar desempregadas para elas poderem fazer uma reflexão delas mesmas. E quando eu disse, a cada 10 pessoas, talvez 7 ou 8, que estejam empregadas, se um dia revisar o LinkedIn. Eu estou falando assim, tira o pessoal de TI, que geralmente é um pessoal que está mais antenado. Mas eu vejo muita gente, conheço muita gente, que acredita que está super seguro no emprego, super seguro no trabalho. E eu falo, você conhece o LinkedIn? Tem gente que não conhece. Incrivelmente. Tem gente que está lá com o LinkedIn, um dia cria uma conta. Aí eu faço a simples pergunta. O se, ele vale muito para você poder avaliar situações, né? E se um dia você sair, quem que é a pessoa que você vai colocar ali no LinkedIn? O pessoal tem dificuldade disso, não tem? Muitas dificuldades. As pessoas não cuidam da sua carreira.
elas acreditam que o emprego que elas estão atualmente, ele é, de fato, enquanto ela quiser. Enquanto é o meu prazo de validade. Então, eu estou tranquilo, estou seguro, até que vem ou um fechamento, ou mudança de gestão. Venda de empresa, que é muito comum hoje em dia. Exato. Então, a pessoa, quando ela chega no LinkedIn, ela fala: o quê? Que é isso? O que eu vou fazer? Muitas pessoas acham que o LinkedIn é assim: criei minha conta, vai chover vaga do céu dentro do meu perfil todos os dias, os recrutadores estão todos loucos atrás de mim. E não é. Aí, quando ele vai de fato abrir a conta, ele fala: não tem nenhuma mensagem? Ninguém me chama. Ué, por quê? Aí você vai olhar de fato o LinkedIn. Eu, como recrutadora, eu pesquiso todos os dias vários perfis de empresas que eu atendo hoje como headhunter. E a maior dificuldade que a gente tem hoje é de encontrar um profissional que tenha um perfil aberto no LinkedIn. Aberto, você precisa fazer configurações no LinkedIn para que o seu perfil seja encontrável, acabe sendo encontrado por recrutadores. E é muito difícil encontrar um candidato. Às vezes tem até um bom perfil, mas quando você vai assinar, eu não consigo contato, não tem telefone, envia mensagem, 2 anos depois me responde, já aconteceu, eu enviei mensagem para uma pessoa há um tempo, 2 anos depois ela me respondeu a mensagem: a Uau. vaga ainda está em aberto. Falei: misericórdia, se eu estiver trabalhando 2 anos nessa vaga. Então, as pessoas não cuidam do LinkedIn. E o LinkedIn é a sua vitrine profissional. Todo profissional, buscando recolocação ou não, ele precisa estar dentro do LinkedIn, porque é hoje a maior rede profissional que temos no mercado. É a rede onde todas as pessoas, recrutadores, diretores, CEOs, estão ali. E o contato com decisores, ele é muito direto. Se um diretor hoje busca uma pessoa, ela vai lá no LinkedIn, ela vai esmiuçar o perfil, o que ela está fazendo, ele vai olhar: olha, faz sentido, bacana, a experiência dele é legal, deixa eu chamar ele aqui. O decisor, ele muitas vezes vai buscar esse profissional lá no LinkedIn. E o LinkedIn tá só mato, né? A gente brinca entre recrutadores que tem perfis que a gente chega e fala assim: cheguei no perfil que tinha só mato, não tinha nada, ele não fala nada, não sei nem quem que ele é, não tem uma foto. Então precisa, tem uns critérios que são importantes para ser encontrado no LinkedIn. Legal. Aproveita, dá uma dica para a galera aí, até para a gente poder fazer um cortezinho bacana, viu, Fred? Anota aí, viu? Fiquei antenado aí. Mas, brincadeira à parte, assim, eu sei que esse é um serviço, depende, é igual, não existe receita de bolo, né? Você pode dar todos os passos aqui, mas você tem que conversar com a pessoa e tal. Mas hoje, um recrutador, assim, quando ele entra, imagina um LinkedIn que tem a foto, né? Tem o básico ali. Mas onde que vocês batem o olho, assim, para poder falar, poxa, acho que vale a pena a gente chamar nas recomendações, é óbvio, na formação, nas experiências, pode ser um mix também, mas assim, onde que chama muita atenção de vocês, se eu tivesse que dar uma dica? Assim? Primeiro ponto, a gente tem alguns critérios, né, de análise. Uma foto dentro do LinkedIn, ela é importante para mostrar, e não vale uma foto. É uma dica também: foto com uma pessoa, uma foto de recorte, uma foto na praia, uma foto com óculos escuro, uma foto com um cachorro. Não vale esse tipo de foto dentro do LinkedIn. É importante ter uma foto. Não precisa ser uma foto que você vai contratar um fotógrafo, mas uma foto aqui, ó, da altura do ombro para cima, que mostra quem você é de verdade, e uma foto atual. Muitas pessoas têm foto de quando casou há 10 anos atrás, a foto está lá no LinkedIn, quando você vai contactar a pessoa, fala: não, não é a pessoa. Pintou o cabelo? Muda o perfil do LinkedIn. Eu mudei a cor, a mulherada gosta muito de trocar, né, de cor de cabelo, troca a foto do LinkedIn para ter essa identidade. Segundo ponto, título. O título precisa descrever o que você faz, quais são suas áreas de interesse dentro da plataforma. E muitas pessoas confundem área de interesse com área de atuação. Às vezes a pessoa está num cargo sênior, indo para a liderança, e ele não quer mais o cargo sênior, ele está buscando. O título é importante você deixar claro qual cargo que você busca, porque é o primeiro ponto para quem busca, que o robô do LinkedIn vai mostrar, é o título. Então, muitas vezes o título precisa ter
uma, uma descrição do que você faz e qual é a sua área de interesse. Segundo ponto importante, o campo sobre. Muitas pessoas deixam isso passar. Nesse campo sobre, tem que estar recheado de palavras-chave dentro da sua área. Se eu trabalho na área financeira, o que é conta, né, dentro do setor financeiro? O meu setor, eu trabalho com contas a pagar, então eu preciso deixar lá claro, contas a pagar é uma palavra-chave, muitas pessoas não entendem o que é palavra-chave. Recebimento, contas a receber, então tem que deixar essas palavras descritas, contando o seu tempo de experiência, o que você faz, quais são as áreas que você atua, um pouquinho dos seus resultados, isso é importante. E quando quando a gente fala em resultado, a pessoa acha que é um resultado para ela, um resultado que você entregou para a empresa, que você fez para aquela. O que você alavancou de resultado? Então é importante. E não precisa ser algo mirabolante, gigantesco, é algo que você entregou. Se eu fiz uma implementação de um serviço que demorava muito tempo para ser entregue, a gente conseguiu implementar e reduzir esse tempo de entrega, isso é um resultado importante. Isso é um resultado que vale trazer também no campo sobre. E descrever as experiências. Empresa, cargo que eu atuei e descreva as atividades que você fez. Esses são os 3 pilares: foto, título, campo sobre e descrição de atividades. Perfeito. Isso ajuda os algoritmos do LinkedIn, certamente, que é igual você comentou, fica lá fazendo a busca, né? E a gente tem que colaborar com ele também, colocando as informações A corretas, gente né? brinca assim que se não coloca, o recrutador não tem como adivinhar. E muito menos o algoritmo. Você passa primeiro pelo algoritmo para depois chegar no recrutador. Sim. E as pessoas acham que, vou chegar lá no recrutador, não. Não te vi, não consegui te localizar. Então, o LinkedIn é muito disso. Bom, ó, pessoal, aí até dicas agora pelo lado do recrutador aqui que contrata. Evitar um pouquinho dos filtros nas fotos, né? Eu já passei sair da sala esperando pessoas para entrevistar, isso é verídico, esperando pessoas para poder entrevistar e passei pela pessoa no mínimo umas 3 vezes. E aí depois voltei na secretária e falei, poxa, vai ter essa entrevista? Não, essa pessoa está lá fora. Eu falei, não, não tá. Era muito diferente, né? Então, assim, pessoal, tira um pouquinho do filtro, né? Pode dar aquele tapinha assim, mas evitar um pouquinho. Mas brincadeira à parte, isso é importante, né? Porque senão Sim. você tem ali. Tem gente que acha que eu tenho 1,90 m, eu tenho 1,75 m para os mais distantes, para os íntimos 1,73 m, tá? Que a minha esposa fica falando que eu estou diminuindo de tamanho. Mas, assim, é uma questão séria que a gente está comentando aqui, né? Está usando um pouco da alegria aqui para contar, mas é importante. Uma outra é evite mentir demais no LinkedIn. Eu estou falando assim, cara, desenvolvedor, que é a minha praia, que tem 24 anos, pode ser um gênio, mas é impossível ele ser arquiteto de software, engenheiro de software, desenvolvedor back-end, front-end, engenheiro de software, engenheiro de dados, cybersecurity. Estou falando assim, não vale fazer um curso de 16 horas e às vezes falar que já é uma pessoa de cybersecurity. Né? Então isso é muito importante, porque eu vejo muito nas bios de tecnologia, a galera sai colocando lá 1 milhão de Que é o coisas. expert, né? Assim, nós podemos ser multidisciplinares, mas o expert geralmente é expert em uma coisa só. Quando a gente vai ganhando maturidade, você pode ser multidisciplinar, mas você fala, cara, tem uns negócios aqui que inclusive eu não gosto de trabalhar mais. Não é verdade? Exatamente. Eu estava conversando isso há um tempo com uma colega também de RH, e ela falando, já que como as pessoas hoje se titularam especialistas em várias coisas. Eu sou especialista nisso, porque fez um curso rápido. Muitas vezes no LinkedIn também é o que eu percebo, e eu oriento muito, e fica a dica aqui também para você que tem um LinkedIn, formação acadêmica, graduação, bacharelado, MBA, pós. Formação acadêmica não é curso rápido. Curso rápido tem um campo no LinkedIn que fala lá cursos certificados, que você coloca nesse campo os cursos rápidos que você faz. Isso é importante. As pessoas colocam no bacharelado, né, na formação acadêmica. Um curso de 4 horas não é uma formação acadêmica, porque as pessoas querem passar uma boa impressão, uma imagem de que eu estou estudando, eu estou atento ao mercado, eu estou atualizado, isso é ótimo e é necessário, mas não cabe os campos do LinkedIn, tem campos específicos para isso. Isso também entra muito no quesito de avaliação. Falou, opa, ele está
se colocando nessa posição, porque às vezes para se promover, lógico, na entrevista consegue levantar as habilidades, consegue entender se de fato ele tem aquele conhecimento, mas isso também conta ponto negativo, infelizmente. Quando falamos da leitura do recrutador, ele é importante colocar cada quesito no seu lugar dentro do LinkedIn. E tem uma outra, né, frase que a gente brinca muito, que é o LinkedIn Disney. Parece que virou um mundo fantástico de todo mundo é muito bom, ninguém faz nada menos do que um cargo de liderança, e não, tem muitas pessoas boas, e não precisa também fantasiar, nem inventar, nem contar história que não cola. Perfeito. E principalmente para. Você está me lembrando uma história, e a gente muda um pouquinho de assunto. Quando você se dispõe, quando a pessoa, nós nos dispomos, principalmente nessa carreira linear, de ser um colaborador de uma empresa, e você coloca lá suas graduações e tudo, nem toda empresa ela passa por aquele crivo ali do certificado, né? Eu falo assim, de checar e tudo, mas eu tenho uma experiência, Lei 5666, de editais de contratação do governo. O vereador entende muito bem disso daí. E eu já tive, muitos anos atrás, tinha várias certificações de gestão de projetos, PMP, não sei o que lá e tal, um monte de coisa, certificação específica da Microsoft, tudo aquela coisa. E eu trabalhava numa empresa muito legal que tinha muito incentivo para poder certificar. E eu adorava estudar, novo, e eu ganhava as provas. E as provas eram caras, então $300, $1.000. Tem que tirar uma. Pô, estudava pra caramba e lá tirava a prova. E nós ganhamos, a empresa na época ganhou um edital muito grande e contratou uma pessoa e colocou lá, só que tinha todas as exigências contratuais, né? E eu lembro que o meu nome também foi um dos que foi colocado lá dentro, para um desses cargos eletivos, né? Resumo da ópera: a lei passa pelo crivo de tudo. E eu já estava alocado num outro contrato. Eu lembro que na época deu uma pequena confusão de tipo assim, ó, sai o cliente que você está em São Paulo e vem prestar um serviço agora aqui num órgão do governo de Minas, porque eles validaram todos os certificados. Então, assim, é muito importante isso também, porque muitas vezes você coloca lá, a empresa conta com você também, né? Falando, opa, vou ganhar um edital, vou fazer alguma coisa e tudo. Então, eu tenho visto, não sei se hoje em dia é assim, porque isso aqui já deve ter mais uns 15, 20 anos, eu acho, mas é muito importante também essa, não vou nem falar que é a ética, porque é a ética mesmo, né? No sentido ali de o que você comentou, certificação é uma coisa, formação, habilidade nós podemos ter várias, mas ser especialista, ser formado é outros 500, né? Exatamente, exatamente. Você falou aí de habilidades, as pessoas têm um intuito muito forte de colocar habilidades em currículo, no LinkedIn, muito diferente de competência. Às vezes tem uma competência analítica, e aí vale colocar, e no campo do LinkedIn tem exatamente o campo de competências para você poder colocar, e durante a entrevista o recrutador tem esse diagnóstico, mas habilidades ou adjetivos, eu sou comunicador, eu sou extrovertido, eu amo trabalhar em equipe. Quem vai ter essa percepção hoje, nós temos várias plataformas que fazem testes de perfis, né, comportamental, então consegue entender de fato, ou ter uma assertividade, lógico que não é 100%, nenhuma ferramenta é 100%, 100% é só Deus, mas hoje eu trabalho com uma ferramenta que ela traz uma assertividade de 97% do comportamento daquele profissional no dia a dia de trabalho, naquele momento. Está passível de mudança, mas naquele momento a gente consegue ter. E ali a gente consegue levantar quais são as habilidades, o que ele vai ter facilidade, um trabalho sob pressão, se ele vai reagir bem ou não, se ele vai conseguir trabalhar bem em equipe, ou se ele prefere trabalhar sozinho, porque tem pessoas que preferem trabalhar sozinho, se rende muito melhor. E está tudo bem, né? Isso é ótimo. O que não pode é querer vender uma imagem no LinkedIn que durante a entrevista vai ser perceptível que aquela pessoa não é ela, ou que ela fez uma colinha, viu um perfil lá legal, olha, ele é da mesma área que a minha,
eu vou copiar aqui o que ele descreveu e vou trazer para o meu perfil. E aí ele se frustra, porque ele pode até ser chamado, mas ele não passa para a fase da contratação, ele sempre fica na fase da entrevista, porque ele não consegue mostrar e performar bem durante a entrevista, mostrando todo o potencial que ele tem e o que ele pode agregar para a empresa. Então, esse é um ponto importante. Dica: não copie o LinkedIn do coleguinha. Siga a sua base de experiência, aquilo que você acredita, que a tendência é dar muito certo. E é tão bom falar o que a gente não faz. Não, eu tô falando assim, na minha entrevista, deixar claro o que não faz e tudo, ou o que não tem ainda aquela habilidade, tá buscando aquela O medo habilidade, do não, né? né? Eu preciso desse emprego, eu preciso ir para a próxima etapa, mas é muito frustrante, é pior você ir para uma empresa que você sabe que ela vai ser um trampolim na sua carreira, ou que vai ser um emprego paliativo, ou para pagar um momento que eu estou financeiro, para custear minhas despesas, e ele vai ser um período curto, mas eu fui porque eu precisei falar que eu tinha essa habilidade, que eu consegui, e na verdade eu detesto trabalhar com muitas pessoas falando na mesma mesa, no mesmo local, eu gosto de trabalhar num local silencioso, isso me desconcentra, eu falo por mim. Se eu estiver trabalhando com muitas pessoas ao meu redor, eu já trabalhei com 17 mulheres em um RH de um banco, Que desafio. desafiador, eu era mais comunicativa, mas eu entendi, quando eu cheguei para trabalhar, eu falei, eu não consegui trabalhar com 17 mulheres. Tirei de letra, porque todas, assim, comprometidas, tinham seu trabalho, silêncio total, desempenhei um trabalho fundamental e muito legal, importante para a minha carreira, e se a pessoa vai chegar num ambiente que ela não vai conseguir trabalhar com muitas pessoas falando, é melhor ela falar, olha, Sim, não vou conseguir. Não, ou então deixar claro, eu prefiro, eu tenho a preferência em trabalhar em um ambiente de silêncio, mais tranquilo, mais calmo. Tem pessoas que vai falar, eu prefiro trabalhar num ambiente onde pessoas falam, comunicam o tempo todo, tem uma gargalhada, isso não me desconcentra, tá tudo bem, cada um tem o seu perfil, mas vale deixar isso claro, então analisar. Porque também, às vezes o candidato não sabe, ele vai para uma entrevista de emprego sem saber qual que é a empresa, quem que é o time, o que que ele vai fazer, ele é jogado lá dentro e fala, e agora o que que eu faço? A gente sabe que tem isso também, mas depois quando ele está lá, ele fala, olha, eu preciso ser sincero de falar aqui, isso aqui para mim não vai funcionar, não vou conseguir entregar bons resultados, não vou conseguir trabalhar. E esse é o que é o legal da entrevista. A gente sabe que não é esse mundo de flores, sim, esse mundo pintado de rosa, né, que seria o ideal, mas seria muito bom se a gente conseguisse ser, no mínimo, 70% transparente numa entrevista de emprego, sim, sim. sem querer se moldar. Traz o conforto para todo mundo, né? Diminui a Exatamente. cobrança depois, enfim. E a gente sabe né, quando você cita os 70%, é porque existe a necessidade também de a gente conquistar aquele emprego. A gente Exatamente. está lidando com uma outra pessoa, a gente não sabe o que a pessoa está pensando ali, mas quanto mais a gente tiver o espaço para a gente poder deixar essa transparência, essa tranquilidade, melhor. Profissões do futuro, como é que você tem visto isso daí? A gente citou aqui um pouquinho, inteligência artificial, essa coisa toda, né? Uma das áreas que eu atuo, gosto muito, mas eu defendo que tecnologia e humanização tem que andar juntos. Nós temos uma empresa que chama Tech Human, né? Então, tecnologia e humanização. A gente vai automatizar um monte de coisa. Quando eu olho para as profissões do futuro, muitas delas são de tecnologia. Quem me pergunta, fala assim, a área de tecnologia vai crescer? O que eu posso dizer é que todas as áreas terão tecnologia, assim como Exatamente. matemática, português, o inglês que você tem que aprender. Um médico vai ter uma cadeira na faculdade de tecnologia? Vai, não sei se hoje já tem, mas vai. O advogado vai ter? Vai, não vai ter uma outra forma. Mas no final, essa relação também que a gente está conversando aqui de companheirismo, de liderança também vai fazer muita diferença. Como é que você tem visto essa questão das profissões do futuro, Jack? Tem sido, eu percebo que muitas pessoas têm ficado assim muito aflita, né, com as profissões, com a inteligência artificial, muito receio, eu vou perder meu cargo, eu estudei a vida toda para isso, eu me preparei para isso, é, eu percebo que tem esse medo. Um cargo aí que eu vejo que as pessoas estão bem
amedrontadas é o cargo de advogado, atuando na área de direito. Assim, gente, nós somos totalmente técnico, ler e conhecer a lei, entendeu? Eu falei assim, onde que o advogado hoje vai perder uma posição? Ele tem que andar alinhado, vai ter tecnologia para ajudar, ele vai baixar ali, vai ter um processo para ele poder orientar, entender, direcionar, mas não vai ser extinto. Mas muita área da tecnologia. Essa assim, cargos do futuro. TI em alta, PM, PO, então são profissionais de gerenciamento, né, gerentes de projetos, então são profissionais que estão em alta. A gente vê o mercado aí crescendo, uma crescente nos últimos 2 anos, que é a área de fintech. Então, Sim. o pessoal pode preparar para isso aí, que é um cenário promissor. São profissões aí que vêm numa crescente de cargos novos. Nós vamos ter muitos cargos novos, Sim. muitos. Tem uma estimativa que em 2027 nós vamos ter 30 novas posições no mercado de trabalho, mas muito voltado à área da tecnologia. Tá legal. São áreas distintas em todas as áreas, todas elas. Então, a área da tecnologia, inteligência artificial, vai vir para somar. Então, tem que estar atualizado. Tem que estar antenado. Ainda na área do direito, a tecnologia vai ajudar muito, sim, vai analisar processos, mas ainda vão acontecer ainda. As audiências vão continuar, o sistema ainda para poder ser todo Precisa, né? robotizado vai demorar muito ainda. Então eu digo para as pessoas, aproveita a inteligência artificial para liberar seu tempo, para você viver mais, para você poder usar mais seu lado humano. Então assim, poxa, eu demorava, sei lá, um advogado, demorava, tem que sei, tá, pessoal, porque eu não sou da área, mas se eu demorasse 4 horas para poder analisar um processo, ter que ler, reler, aquela coisa toda, hoje talvez a inteligência artificial te ajude e te dê uma resposta em poucos segundos. Mas vai diminuir de 4 horas para uma. Usa só as 3 horas para poder brincar com seu filho, com sua filha, abraçar seu marido, fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Não se ocupe mais, porque a nossa tendência é ocupar mais. Porque eu vejo que a gente tem que olhar para a inteligência artificial nesse sentido. Liberação do meu tempo, que é o maior bem que Deus nos deixou, é esse, que inclusive ele é limitado, né? Nós estamos aqui só de passagem, fazendo uma jornada para o reino, mas aqui nós estamos de passagem. Então eu tenho defendido muito isso. Assim, ó, usa a inteligência artificial para poder aumentar sua produtividade e liberar o seu tempo, né? Existe todo o outro lado que a tecnologia também é usada para viciar, enfim, Instagram te vicia, Facebook te vicia, TikTok te vicia, né? Tenho visto também muita parte dessas profissões do futuro, muito para energia renovável também, então, que antes era chamado de sustentabilidade, porque o mundo físico aqui vai precisar disso tudo ainda, né? A área da medicina crescendo muito, então, assim, nós ainda vamos precisar do nosso corpo. Inteligência artificial não tem nada a ver com robótica em si, a gente não vai ser transformado num robô de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa do nosso corpo. Mas eu estou na mesma linha que você, as pessoas estão muito preocupadas, mas eu acredito que é evolução normal, mas ela está mais acelerada. Antes, você sair do apertador de parafuso para você poder operar uma máquina, Que vai talvez você apertar o poderia, que vai apertar, você poderia esperar 10 anos, 20 anos. Hoje não, hoje às vezes você fala, opa, talvez não é meu pai que não é meu filho que vai pegar a próxima profissão, já sou eu mesmo. E aí eu tenho que passar a estudar disso. Esse cuidado, ele é muito importante, aproveitando aqui a ideia da inteligência artificial e aproveitar ela também para ter mais tempo e também ter muita cautela. Eu gosto muito de trazer exemplos do que eu vivo e do que eu vejo no dia a dia, o perigo também da inteligência artificial, perigo, não digo nem o perigo foi um exagero, mas assim, esse cuidado mesmo com a inteligência artificial. Eu mentorando um cliente, ele me disse, já que eu quero te encaminhar um currículo de uma pessoa que é da mesma área que ele, é o tal do copiar o coleguinha, o currículo dela é incrível, está numa posição muito bacana no mercado, a gente tem ali uma orientação, algumas ideias, me envia, vamos ver. Bate o olho no currículo, todo criado por ChatGPT. Eu não precisei de inteligência artificial para poder ver Para isso, descobrir que era para isso, né? descobrir. E eu falei com ele, falei, olha, bacana a posição dela, legal, mas não é ela. As palavras que ela utiliza, isso é inteligência artificial. O currículo dela foi muito utilizado com o ChatGPT
e não traz a realidade. O currículo precisa trazer a identidade da pessoa. Se ele não traz a sua identidade, não é você quem está falando, não é você que vai para a próxima fase, vai ser a inteligência artificial. E aí, no dia a dia de trabalho, você vai conseguir agir como inteligência artificial? Como que você conseguiu ver que o currículo dela foi criado por um chat GPT? Ela me falou que foi. Eu falei, anos de experiência, entrevistando várias pessoas, lendo vários O ChatGPT currículos, está aqui na sua cabeça, né? dá para perceber. Então, cautela também, né, com criação de conteúdo, do currículo. Quando a gente fala da carreira, a gente precisa trazer nossa essência. A gente tem que se preocupar com isso também, não robotizar, não deixar tudo para a inteligência artificial fazer, porque a gente precisa trazer quem somos nós. O ser Jaqueline, quando vai para uma entrevista, quando vai para uma empresa, para um serviço, um prestador de serviço, eu vou como Jaqueline. E esse cuidado a gente precisa ter na hora da entrevista de emprego. Se cuidar com quem eu vou falar, como eu vou me apresentar e se de fato, durante aquela entrevista, serei eu. O meu currículo retrata a minha identidade profissional, ele relata isso, ótimo, eu vou conseguir para a próxima fase. Fora disso, você vai, mas não vai conseguir performar ou não vai conseguir mostrar há muito tempo todas as suas habilidades. Ela vai chegar uma hora e falar assim, não era ele, não foi a pessoa que eu contratei. Muitas pessoas chegam até mim com essa fala. Contratei uma pessoa no currículo, mas precisei demiti-la, porque no dia a dia não era aquela pessoa que estava no currículo. Perfeito. As profissões do presente e do futuro vão precisar do ao vivo ainda, né? Vai Muito. precisar da gente ali no tete a tete, no dia a dia, né? Então, o ChatGPT vai substituir isso, não, gente. A gente precisa de estar ali, né? Exato. A gente vê a galera criando vídeos aí, conteúdos, mas na hora de dar uma palestra, na hora de ir para uma entrevista, na hora de botar a mão na massa, existe uma certa distância, Ajuda, né? né? Mas tem que ter cautela. Tem que ter Ajuda cautela. muito. Concordo. Adianta muito trabalho. Hoje mesmo eu estava corrigindo código de programação ali, o ChatGPT corrige para mim, assim, eu gasto tempo, mas não adianta, eu tenho que saber perguntar para ele, Tem eu que tenho que saber entender. corrigir, não é um negócio, não, agora eu vou virar programador, vou usar o ChatGPT, não é bem assim, né? Bom, e essa Jaque do futuro, para a gente poder entender aí quem que é a Jaque do futuro, que recebeu um chamado divino, eu creio muito nisso. Te desejo muito sucesso nisso, mas te desejo muita bênção de Deus, porque se é divino, que a gente siga nele. Mas quem é essa Jaque do futuro? Qual que é essa montanha que você está subindo aí? A gente sabe que é uma jornada para o reino, mas de ajudar pessoas, né? Onde que você está, onde você espera chegar? Quem que é essa Jaque do futuro aí? A Jaque do futuro é ser usada por Deus. E não vou falar que já que programou isso, fez isso. Não, eu me atualizo, busco estar antenado, o que está acontecendo, mas eu não tenho um script pronto, daqui 10 anos eu quero fazer isso. Falei, Senhor, eu entendi a missão e eu quero cumpri-la. O que eu falo muito com a Jaque do futuro e que eu quero viver é essa mordomia mesmo, ser mordoma do Senhor aqui. Eu ouvi uma pessoa falando até não vou lembrar onde, mas ele fala uma coisa que eu me vi muito nisso. A gente cuidar dos nossos 4 T's. Nós temos 4 T's para cuidar, que ele vai passar de geração em geração. Primeiro, ter o nosso tempo, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, o autocuidado. Ele é importante, o templo do Espírito Santo aqui. Porque se a Jaqueline do futuro não estiver cuidando desse corpo aqui, do templo do Senhor, ela vai desmoronar lá na frente. O outro é o tempo, o nosso tempo, quanto tempo estamos gastando, tempo de qualidade. A gente às vezes fica lá na internet, no Facebook, no Instagram. Hoje eu trabalho com isso, mas eu cheguei numa conclusão de que, de um tempo para cá, eu não levo o telefone mais para a cama, eu não fico mais na cama mexendo no telefone. Eu falei, opa, meu tempo, ele precisa ser precioso. Meu tempo aqui de descanso, eu preciso deitar, cuidar e ter tempo de qualidade com a minha família. Um outro templo que a gente tem é os talentos. Então, eu cuidar desses talentos que o Senhor me deu e fazer eles multiplicar, seja através das mentorias, das pessoas que chegam até mim, isso é talento multiplicado. Então, que o Senhor me use e esses talentos sejam florescidos
todos os dias para a Jaqueline do futuro lá na frente também chegar e ver. E o outro, os nossos tesouros, que é o dinheiro que a gente recebe. Eu sou remunerada com o trabalho que eu faço, com as mentorias, com os trabalhos de headhunter, mas eu tenho que cuidar desse tesouro. O dinheiro ele é bom, mas ele não é tudo. Então, é cuidar desse tesouro também. Então, essa Jaqueline do futuro vem se programando para cuidar desses 4 T's aí para a vida dela, por até quando o Senhor falar. Agora chegou sua senha, cumpriu o seu chamado aqui, cumpriu sua missão, agora pronto. É isso. Venha, minha filha, né? Venha, minha Mas é filha. pouquinho, viu, Senhor? Não, com certeza. Quando ele entrega um chamado, não é rápido, não, né? E a gente nunca sabe para onde a gente está indo mesmo. Assim, quando a gente escuta esse chamado do alto, é só a voz dele. A gente até esse programa, eu sou um dos que fazem planos, né? Os quadriênios, eu tenho um quadro de Kanban, eu faço, eu determino minhas metas e Legal. tudo. Mas o mais legal é de saber que na criatividade de Deus, no bom sentido, ele ri da nossa cara, que ele fala assim, você escreveu tudo, nós vamos dar umas rotas aqui para você, né? E também é muito bom da gente literalmente deixar com que ele conduza, porque por mais que a gente saiba por onde a gente vai passar, depois a gente consegue conectar os pontos, falar, então o senhor me fez passar por aqui por causa disso, 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 né? Que é o seu exemplo da sua parceria, da sua sociedade, de repente essa pessoa fala, vai lá e descubra seus talentos, né? Eu acho que do mais importante aqui, que a gente está batendo papo, o que me vem à cabeça é assim, da importância de descobrir talentos, né, já que assim, isso é muito importante para a gente. Eu acho que o principal talento é a gente estar aberto a cuidar de gente. E existem várias formas de cuidar de gente, Exatamente. né? Mas se a gente faz por amor mesmo, acho que as coisas funcionam. E não é da boca para fora. Fazer por amor dá trabalho. Fazer por amor tem A dor. a dor, tem Também. percalço, tem o medo, tem a angústia, tem tudo isso aí, tem tudo isso misturado. Mas quando você faz por amor, o fato é, você não para. Por mais chateado que você esteja hoje, nervoso, amanhã você acorda de novo e volta a fazer aquilo dali tudo para poder vencer os obstáculos, É né? verdade. Quando a gente tem o chamado, trabalhar com gente não é fácil, mas é muito prazeroso. Não tem como explicar. É, e é essa a Jaque quer seguir com gente. Onde tem gente, tem Jaqueline. Não tem outra explicação. Eu gosto muito, eu sou a pessoa que, essa Jaqueline do futuro, gosta desse contato, gosta desse lado humano. A gente vê muitas pessoas muito no virtual. Eu falo, gente, onde tem gente que a gente pode ir? Esse conectar, né, com as pessoas aqui, ela é muito prazerosa. Tem dia que tá cansado, tem dia que bate, fala assim, hoje eu podia não fazer nada. E o dia que eu desejo não fazer nada é o dia que tem mais coisas para fazer. Eu falo ao Senhor, mas o Senhor sabe, né, que tem pessoas lá também precisando de mim, de cumprir esse chamado aqui. Vamos lá, eis-me aqui. Como mordoma do Senhor, vou fazer o teu chamado aqui nessa terra. Perfeito, perfeito só ele, né? Só Jesus, não tem jeito. Jaque, deixa um recado para o pessoal, suas redes sociais, o recado que você quiser deixar para que as pessoas te façam contato, que é muito importante, cuidem da carreira de vocês. Exatamente. Então, um recado aí para você, que às vezes está num emprego que você não está feliz, que está pensando todos os dias em desistir, cuida da sua carreira, tem um caminho para tudo, aprenda a dizer os nãos. Se você precisa de ajuda, de algum auxílio, pode contar comigo, pode me chamar no Instagram, no LinkedIn. Hoje eu tenho uma rede de contatos bem bacana, onde eu ajudo pessoas também de maneira muito voluntária. Eu não falo isso, que eu ajudo algumas pessoas de maneira voluntária, mas se você sentir que precisa de alguma ajuda, alguma orientação, pode contar comigo. Minha rede social no LinkedIn é Jaqueline Coelho, no Instagram é eu, Jaqueline Coelho. Meu Jaqueline tem um CQ, JACQ. Pode entrar em contato, que eu vou ser imensamente grata em poder contribuir também para te ajudar. Ótimo. Jaque, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Lobac, por você ter vindo aqui também, que é o marido da Jaque, que está aqui assistindo. Valeu, Fredão, por mais uma gravação. Minha esposa querida está ali também, mexendo, que ela não consegue ficar quietinha sentada na cadeira. Brincadeira à parte, mas, galera, muito obrigado por mais esse episódio aqui do Jornada Cast. Espero que tenha inspirado você a, de fato, se preocupar com esses 2 P's que nós falamos aqui. Essa é uma jornada que nós não podemos esquecer. A gente não anda separado, pessoal e profissional. E se preocupe mesmo com a sua carreira, porque
a queda vem, assim, a mudança vem, o momento ruim vem. E a gente precisa estar fortalecido, preparado com esses 2 P's e muito bem orientado. Aos líderes, lembrem-se, quanto mais subimos, mais solitários ficamos. E nós precisamos de fazer 2 coisas. Puxar uma turminha junto, levar junto, porque são eles que vão ocupar aquele degrau para te permitir subir. E outra, procure ajuda profissional mesmo. Se despida aí da vergonha, do ego, nem que seja numa salinha fechada, mas procure ajuda, porque mentoria é um papel muito importante na vida da gente. Muitas vezes a gente não encontra no livro, não. A gente pode ler um monte de livro, mas vai vir, como a Jaque disse aqui, de uma amiga que acabou mentorando ela, falando para ela, descubra seus talentos, e revelou para ela os talentos que era cuidar de gente. E a gente sabe quem mandou essa pessoa falar com a gente, né? Então, mais uma vez, obrigado por você ter assistido, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Valeu, fui.